Olá, povo querido, graça e paz a todos, que Deus nos abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando em mais um momento atmosférico celestial, eu quero trazer aqui algo direto de Deus ao seu coração. Aliás, aqui eu quero falar de regras, porque quando se trata dos preceitos dos homens, mesmo sendo falho, tem as suas regras. Quando se trata da palavra de Deus, óbvio, as regras elas são muito mais rígidas ainda. Muitas pessoas elas têm andado de maneira equivocada na presença de Deus, e o fato de muitas pessoas elas andarem de maneira totalmente equivocada, de maneira antibíblica, por essa razão ou por essa finalidade, muitas pessoas elas têm vivido sufocada. Muitas pessoas, por estarem andando de maneira equivocada na presença de Deus, elas têm vivido oprimida, elas estão sofrendo, elas estão sendo escravizadas. Muitas pessoas, por estar andando de maneira equivocada ou de maneira antibíblica na presença de Deus, elas estão vivendo a alma gritando por socorro, e elas muitas vezes não se convencem. A maioria, eu diria a maioria, e muitas são aquelas que elas não percebem, e por não perceber, ou por não se dar conta, ou por não ver pelos olhos do Espírito, o Satanás, o diabo, infelizmente está judiando de muitas pessoas. Por isso seria importante que você ouvisse essa mensagem, aonde eu tenho certeza que você vai se identificar com ela, no nome do Senhor e Salvador Jesus, tá bom, queridos? Tenho certeza que se você ouvir essa mensagem, muita coisa na sua vida vai mudar. Gálatas, capítulo 6, versículo 15, diz assim: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. O ser nova criatura. O que é a circuncisão ou a incircuncisão? A circuncisão era na lei, deixando muito claro isso. Na lei, os homens eles eram forçados ou obrigados, conforme a lei, realizar um procedimento para que os homens não gerassem filho. Chamava-se circuncisão. Na incircuncisão já é diferente, o homem pode gerar filho, tanto que nós não estamos na lei, mas na graça. Na graça, Jesus mandou que os homens multiplicassem. Mas aqui, Gálatas 6,15, a Bíblia diz que nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas o ser nova criatura. Então, para Deus, o que vale é o ser a nova criatura. E o que é ser a nova criatura? É andar não de conformidade com os rudimentos do mundo. O ser nova criatura é andar não conforme os preceitos dos homens, como a maioria dos crentes estão andando. O ser nova criatura não é andar conforme os homens estão propondo, mas o ser nova criatura é andar conforme os preceitos de Deus. O ser nova criatura é disso que Deus se agrada, viver conforme os preceitos da nova criatura. E você deve dizer assim: pastor, não sei o que é chegar. Olha o versículo 16 para que você entenda melhor. Diz assim: e a todos quantos andarem, veja, a todos quantos andarem de conformidade com esta regra. Que regra é essa? Ser nova criatura, como acabamos de ler o 15. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão para Deus é coisa alguma, mas o ser nova criatura. E agora, o ser nova criatura no 16 diz: a todos quantos andarem de conformidade com esta regra. Qual regra? Ser nova criatura. Ele diz assim: paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Ou seja, a paz e a misericórdia só pode estar presente no caminho de alguém se esse alguém estiver vivendo de acordo com a regra. Qual a regra? O ser nova criatura. E muitas pessoas elas não estão tendo paz. Aliás, se tem uma coisa, queridos, que o mundo precisa é de paz. Veja que se tem uma coisa que o mundo está tendo nos dias atuais é ódio. Muitas das vezes é divisão, é contendas, conflito, separações até entre as famílias, pai com filho, marido com a esposa, mãe com a filha, por conta de tantas coisas que poderiam estar sendo diferentes. E por essa razão, por essa finalidade, as pessoas não estão tendo paz.
Ou seja, elas não estão vivendo de conformidade com a regra da nova criatura. Porque, como acabamos de ler, para Deus o que importa é ser nova criatura. Por que isso importa para Deus? Porque a pessoa que vive de acordo com a regra que é imposta à nova criatura, esse alguém vai ter paz e a misericórdia irá alcançá-lo. Embora a misericórdia de Deus ela está estendida para todos, mas só pode alcançar misericórdia quem está vivendo de conformidade com esta regra, ou seja, de acordo com os preceitos, o qual ele impõe à nova criatura que sou eu e você que me ouve. Por essa razão, tendo esse texto aqui como base, muitas pessoas elas estão vivendo sufocadas, ao ponto de muitos cristãos, queridos, tirarem a própria vida. Há muitos cristãos que estão vivendo em meio às brigas, às divisões, às contendas. E você percebe, olhando para a Bíblia de maneira muito clara, de maneira muito precisa, que muitos não estão andando de conformidade com a nova criatura. Por essa finalidade, está havendo divisão entre as pessoas. Por quê? Porque não está andando de acordo com a regra da palavra de Deus. E por que devemos seguir a regra? Simples. Devemos seguir a regra porque só haverá paz e misericórdia para aqueles que seguem a regra. Qual é a regra? Andar de conformidade com a nova criatura. Porque se alguém não andar de conformidade com os preceitos, com a imposta nova criatura, esse alguém não vai ter paz. A misericórdia até vai estar estendida, mas esse alguém não vai estar vivendo a misericórdia. Por que razão? Simples. Porque esse alguém não está andando de conformidade com os preceitos de Deus. A paz não vai alcançar ela, ou seja, a paz não vai estar presente na vida dela. Por isso há muitas pessoas angustiadas. Por isso há muitas pessoas sufocadas. Por isso há muitas pessoas que a alma geme e grita por socorro. O crente está assim. Por isso há muitas pessoas que estão causando divisão. Por isso há muitas pessoas que estão causando separação. Por isso há muitas pessoas que vêm de unir-se com o próximo, levar amor ao próximo, levar o afeto, a ternura, o carinho ou o amor de Cristo, levar o amor do Espírito Santo. Está havendo divisão entre as pessoas, contenda, separação. Não está vivendo de conformidade com a regra que é imposta à nova criatura. Eu preciso lhe dizer, a palavra de Deus tem regra. E as regras são claras e rígidas ao mesmo tempo. Porque se eu não andar de conformidade com a regra da palavra de Deus, conforme Deus se agrada que eu seja nova criatura, vai me faltar paz em algum momento. Em algum momento a misericórdia não vai me alcançar, mesmo estando estendida para mim. Por quê? Porque alguém em algum momento vai andar de uma outra forma ou de uma outra maneira, a qual o fato desse alguém andar não de conformidade com a regra que é imposta à nova criatura, a misericórdia, mesmo tendo estendido, não vai alcançá-lo. Porque esse alguém vai estar andando de maneira contrária, de maneira antibíblica e não de acordo com que as regras da palavra de Deus nos impõem. Tem pessoas que estão andando de acordo com as regras do mundo. Tem pessoas que estão andando de acordo com os preceitos dos homens. Tem pessoas que estão andando de acordo com os preceitos que o mundo está impondo a elas. Muitos crentes estão assim. E não de acordo com os preceitos de Deus. E o fato de não estar andando de acordo com os preceitos que nos é imposto pela palavra de Deus, por essa razão muitas pessoas estão sofrendo. Por essa razão muitas pessoas estão perecendo. Por essa razão muitas pessoas estão pagando um preço muito alto. O diabo está judiando de muita gente. O diabo ele não está perdendo a oportunidade, está escravizando muita gente. O diabo está massacrando pelo simples fato de alguém estar andando de acordo com os preceitos do mundo, de acordo com as regras do mundo e não conforme as regras da palavra de Deus. Muitas pessoas que estão dentro da igreja, ela está confundindo a voz de Deus e achando que estão dando certo. Muitas pessoas que estão dentro da igreja estão andando de maneira contrária à palavra, achando que está fazendo a coisa certa, por isso está sofrendo. Pessoas dentro da igreja estão assim. Imagina aquele que não está na presença de Deus. Aliás, falando de pessoas que não estão na presença, há muitas pessoas que estão afastadas da sua igreja, elas não estão congregando. E tem pessoas que elas têm coragem de abrir a boca, seguindo as regras do mundo, seguindo a sua vontade. Tem coragem de abrir a boca e dizer assim: Deus está falando comigo.
Pessoas têm coragem de abrir a boca e dizer assim: estou ouvindo a voz de Deus. Ei, falar com você. Para de ser bobo. Para de deixar o diabo te enganar. Você não está ouvindo a voz de Deus, coisa nenhuma. O diabo está te enganando, você acha que está ouvindo a voz de Deus. Tem que andar de conformidade com as regras da palavra. Tem que andar de acordo com o que a palavra de Deus nos impõe. A Bíblia é muito clara: e todos quantos andarem de conformidade com esta regra. Tem que andar conforme a regra. Tem que andar tendo esta regra como base na sua vida. Tem que andar de acordo com a regra. Tem que andar exatamente como a regra exige. Não adianta eu querer andar como eu quero, achar que está certo, não. Há tantos cristãos, irmão, que estão desviados, acho que estão, aliás, assim, há muitos pregadores que estão corrompidos, a mente cauterizada, conforme diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, a consciência cauterizada, e acha que estão dando certo. Mas a Bíblia é muito clara: tem que andar conforme a regra. Que regra é essa? Andar conforme a nova criatura. E andar conforme a nova criatura é eu não andar conforme os preceitos do mundo. É eu rejeitar ou me recusar andar conforme os rudimentos do mundo, mas andar conforme a regra da palavra. A palavra de Deus tem regra. Eu pergunto a você que vai ouvir essa mensagem: qual regra você está vivendo? A regra da palavra de Deus ou a regra dos preceitos dos homens? No dia de ontem eu falava sobre isso. João capítulo 8, a Bíblia é muito clara. Maria ia ser apedrejada porque o povo naqueles dias estava andando de acordo com os preceitos dos homens, de acordo com a lei. Por isso Maria ia ser apedrejada. E Jesus chega e diz assim: quem dentre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. No mesmo João capítulo 1, versículo 17, a Bíblia diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade por intermédio de Jesus Cristo. Então eu não devo seguir os preceitos dos homens, como muitos estão seguindo. Todos aqueles que estão seguindo o preceito dos homens, obedecendo o preceito dos homens e deixando a regra da palavra de Deus, está com a mente cauterizada, a consciência corrompida, conforme 1 Timóteo 4:2. Todos aqueles que estão corrompidos estão andando conforme o preceito dos homens, deixando a regra da palavra de Deus de lado. Mas a Bíblia fala que não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E andar de conformidade a todos quantos andarem de conformidade com esta regra. Paz e misericórdia seja sobre eles. Ou seja, só haverá paz e misericórdia para aqueles que andam conforme a regra, de acordo com a regra, como a regra exige, como a regra não está sendo imposta. Só haverá paz e misericórdia, embora, como falei, a misericórdia está estendida. Mas só pode viver a misericórdia quem anda de acordo com a regra da palavra. Só pode ter paz quem anda de acordo com a regra da palavra. E eu te pergunto: o mundo está tendo paz? Está tendo paz inclusive no meio evangélico? Não, você sabe que não. A misericórdia, tem muita gente que está morrendo antes do tempo, divisão entre as pessoas, contendas, conflito. Você acha que a misericórdia está alcançando essas pessoas? Não, a misericórdia une, a misericórdia é como se fosse afeto. A misericórdia, ela traz o amor, ela traz a união, ela une as pessoas. A misericórdia, a paz. E você vê que está acontecendo tudo o contrário, começando no meio dos evangélicos. Então não está tendo paz e nem misericórdia. Está tendo qualquer outra coisa, menos a paz e a misericórdia. Porque está deixando a regra da palavra e andando de acordo com os preceitos dos homens. Pessoas que estão com a mente corrompida, cauterizada. A consciência está cauterizada. Eu quero deixar aqui essa indagação no seu coração, você que vai ver essa mensagem. Você está andando conforme a regra da palavra de Deus? Ou conforme a regra que muitos estão ensinando aí? Conforme os preceitos de homens que muitos estão ensinando? Divisão entre as pessoas, malícia, conflito, separação de casais, indiferença nas famílias. Será que você que vai ver essa mensagem, você está andando de fato conforme os preceitos de Deus? Ou você está andando conforme o preceito dos homens? Para finalizar, no versículo 17 diz assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, ou seja, ninguém me atormenta, o apóstolo Paulo falando. Ninguém me perturbe. Quando ele fala ninguém me molesta, está dizendo ninguém me perturbe, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Não é qualquer ser humano que pode usar essa expressão aqui, eu trago no corpo as marcas de Jesus. Por que ele diz isso, eu trago no corpo as marcas de Jesus? Porque no mesmo Gálatas 6,14 aqui, ele fala que, de maneira muito clara,
Ele diz assim: mais longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz do Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Quando ele fala, eu trago no corpo as marcas de Cristo, ele está dizendo assim: eu e o mundo somos inimigos um do outro. É como se um para o outro não existisse. Por isso ele teve essa autoridade, essa autonomia de poder declarar: eu trago no corpo as marcas de Jesus. Ou seja, o Espírito Santo disse isso na boca dele. Aqui a Bíblia está nos ensinando ou nos perguntando ao mesmo tempo qual regra nós estamos vivendo. E por que não está tendo paz entre as pessoas? Porque muitas pessoas não estão vivendo a misericórdia de Deus. Porque muitas pessoas estão sofrendo. Porque muitas pessoas estão perecendo. Porque há conflito, porque há guerra, porque há divisão. Porque há tanto ódio no meio do Evangelho. Porque há tanta divisão no Evangelho. Porque há tanta malícia no coração do crente. Porque não está andando conforme o ser nova criatura. Está andando conforme o preceito dos homens. Está andando conforme o ódio que muitos espalham. A malícia, o engano, a mentira. Estão andando conforme o pecado. Estão andando conforme o engano, conforme a idolatria. Estão andando conforme ao mundo, conforme a regra a qual os homens estão impondo. E não conforme a palavra do Todo-Poderoso. Não de conformidade com a nova criatura. Não de conformidade à regra bíblica. Mas estão andando de conformidade à regra que os homens estão impondo lá fora. Cuidado você que está seguindo a regra dos homens e deixando a regra da palavra de Deus. Porque se eu andar conforme as regras da palavra de Deus, eu serei recompensado lá na frente. Mas se eu andar de conformidade não com a regra da palavra de Deus, mas com a regra daquilo que os homens, muitos estão aprendendo aí, infelizmente o que espera lá na frente não é coisa boa, é coisa ruim que o espera. Eu vou finalizar deixando essa pergunta no seu coração. O que será que está te esperando lá na frente? Vai depender de qual regra você está seguindo. Se a regra é imposta à nova criatura, ou se a regra que está sendo imposta pelos homens. Tá bom, queridos? Eu vou ficando por aqui, mas que você possa refletir nessa mensagem e se perguntar a você mesmo, qual regra você está vivendo. Tá bom? Deus abençoe. Forte abraço a todos no nome de Jesus.